Olá, estou fazendo uma coisa que eu sempre gostei de fazer, que é comentar a Bíblia Sagrada e expor, né? Comentar, explicar, pregar, ensinar, ler. Eu estou usando aqui a Bíblia de Estudo Shed. Um tema interessante. Todo capítulo, toda a carta de Romanos, a estrutura de Romanos, Paulo vai falar apresentar a necessidade que ele tinha de pregar em Roma, o tema da epístola, né, que é a justificação pela fé, e como se chega a ser um justo pelos, pelos seus próprios esforços, obra, não. Pelo seu trabalho também não. Mas por obra e graça do amor de Deus. Nós somos salvos pela fé, pela graça mediante a fé. E fala a partir do capítulo 5 de Romanos até o 8, a consequência da justificação pela fé. E como a justiça pela fé, ela não é contrária à promessa. Como deve ser a vida do justo pela fé. Então no Romanos 7, a partir do nosso verso 9 ao 13, Paulo, o apóstolo, vai falar o seguinte aos crentes de Roma, aos romanos. A partir do verso 9, 7 e 9. Diz assim: outrora, ou seja, antes, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado. E eu morri. Verso 10. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este momento me tornou para a morte. Verso 11. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou a mim mesmo e me matou. Verso 12. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Verso 13. Acaso o bom se tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. E no verso 18 diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas porém o efetuá-lo não. Porque se eu faço bem, que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu consigo fazer. Então, é o que Paulo, trocando miúdos, o apóstolo Paulo está falando aqui em Romanos 7. Ele está falando o conflito entre a lei e a graça. O conflito que gera o pecado. E qual a consequência da justificação pela fé? Do capítulo 5 até o capítulo 8, parte do 7 que nós lemos, diz o seguinte: Paulo vai falar que uma vez que o homem é justificado pela fé, por meio de Cristo, é o que acontece na nossa vida. Os capítulos 5 a 8 de Romanos apresentam grandes bênçãos da salvação.
No capítulo 5, Paulo vai dizer que nós temos a bênção da libertação da ira de Deus em Cristo. Nós estamos reconciliados com Deus e temos paz com Ele. Não somos mais inimigos de Deus. No capítulo 6 de Romanos, Paulo vai apresentar a bênção da graça que é suficiente para não sermos mais dominados pelo pecado. Porque nós não estamos mais debaixo do pecado, nem debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. Como em Cristo nós fomos libertos da condenação do pecado. E nele podemos também diminuir a influência do pecado em nossas vidas. O cristão, o crente, pode levar a uma vida cristã amadurecida em santidade e não deixar que o pecado domine. No capítulo 7, ao qual nós lemos, Paulo vai falar aos romanos que apresenta uma bênção da libertação da lei, da Torá. Não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Isso não é autorização para uma vida sem regras, sem prestar contas a ninguém. A lei de Cristo é que impera em nossos corações e determina toda a ética da vida. O pecado é afronta à santidade de Deus, e foi por causa dele que Cristo morreu por nós. No capítulo 8, Paulo vai apresentar aos romanos sobre as bênçãos dessa vida com Cristo, dessa justificação. Enquanto ele faz aqui uma analogia, né? Ainda liberto da condenação do pecado, fica o crente exposto a uma influência pecaminosa e tem paz com Deus. Mas precisa confirmar essa paz no equilíbrio do viver diário, dentro de um universo que declara guerra sem trégua, ou seja, conflito entre a lei e o pecado. Aí Paulo vai fazer aqui uma analogia no capítulo 7, de 4 a 6 de Romanos. Enquanto vive o marido, a mulher permanece ligada a ele pela lei. Morrendo o marido, a viúva fica livre, também pela lei, para novo casamento. Como poderia a lei ter domínio sobre quem já morreu? Então, é aplicada essa figura. Quem morreu? A lei ou nós? No símbolo do pedagogo, do aio, do mestre escola, a lei ela é transitória. Então, quero propor o seguinte raciocínio do texto. Romanos 7, de 9 a 13, ao qual nós lemos. O pecado mata, tendo como instrumento a lei. Comenta aqui no meu artigo. Que revela a nossa transgressão e culpa. Verso 9 e 11. Enquanto ignorava a lei, Paulo se achava justo e cheio de vida. Então veio a lei e lhe mostrou o contrário. Ele não era justo, nem estava vivo. Então, sem a lei, o pecado precisa um cadáver. Para o apóstolo, versículo 8, com a lei era ele o cadáver. Verso 8. Romanos 7, verso 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento,
despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Com a lei, o pecado vive e Paulo morre. Nós morremos de fato, visto que a lei dá conhecimento do pecado e sua ação mortífera, criando conflito fatal. Onde reside o mal, ou os males? Na lei, versos 12 e 13. Porque o mandamento da lei põe a descoberto o pecado e deixa de ser santo, justo e bom. A resposta aparece no verso 13. Diz assim: acaso o bem que me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Paulo escrevendo de Romanos, crente de Roma, capítulo 7, do 13 em diante. Então está aí o conflito humano. É com o pecado e não com a lei, que tem objetivos sempre elevados e claros, até mesmo quando expõe as fraquezas humanas. Sem a lei, apesar de ser santa, justa e boa, ela é incapaz de tornar um homem santo, justo e bom. Pelo menos, lhe diz o quanto ele é impuro, injusto e mau. Então a lei, pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. Então, aparentemente, a lei ela é morte. Na verdade, funciona como instrumento de morte. Então, enquanto o homem não tem diante dos olhos a lei divina, pensa estar vivo. Não percebe o pecado. Então, Paulo aqui ele apresenta, capítulo 7 de Romanos, verso 14, 15 e de 21 a 25. Ou seja, a implicação interna do conflito entre a lei e o pecado, entre a vida e a morte. A lei de Deus, como vimos, Paulo vai falando e colocando que o homem está em conflito com o pecado, conflito consigo mesmo, com a sua consciência. Várias leis operando em seu interior e que gera conflito. A lei de Deus, que é o espiritual, se opõe à carnal. Ela descreve a desilusão de Paulo com seus apetites carnais, carne em sentido moral. O Paulo carnal se julga vendido como escravo do pecado. Ele fala também de outra lei, verso 23, que diz assim: desventurado o homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Parece se referir aos impulsos desordenados, fora de controle, comprometendo a conduta. Ainda hoje não é assim? E fala também da lei do entendimento. A esta outra lei declara guerra. A lei do entendimento está em harmonia com a lei de Deus, ao passo que a outra lei mencionada no texto por Paulo tem afinidade com a lei do pecado, verso 25. Diz assim: graças dou por Jesus Cristo, por nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente,
sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. A vitória para o crente nesse conflito. Alguém observou que Paulo emprega 19 vezes eu e mim, do verso 5 ao 19. Mas a palavra Cristo nenhuma vez. Quando no versículo 25, Paulo olha para Cristo e pôde dar graças a Deus pela vitória. Então, você reconhece mais uma vez que nunca existiu crente perfeito, nem no Velho nem no Novo Testamento, nem em qualquer período da história. Esse reconhecimento torna nossas atitudes mais caridosas para com os fracos. E lá no final do verso 20, capítulo 5, Paulo vai falar: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Paulo vai falar aqui da justificação pela fé e paz com Deus. Capítulo 5 de Romanos, Paulo vai falar aos crentes de Roma, aos romanos: justificados, pois, mediante a fé, temos, outras versões falam do participo aoristo passado do grego, né? Tenhamos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Tempo verbal do grego koiné, participo aoristo passado. Justificados, pois, pela fé, ou mediante a fé, tenhamos ou temos paz com Deus. Então, é por esta paz, por Ele, pelo sacrifício de Jesus, obtemos acesso pela fé a esta graça. Por isso que nós somos justificados pela fé. É uma das primeiras bênçãos da justificação, é a paz com Deus. É a vida no Espírito. Ou seja, Paulo está querendo dizer aqui aos romanos que nós temos uma vida sob uma nova lei, uma nova ótica, né? Sobre a graça, a habitação do Espírito Santo na vida do crente, a redenção, a eleição, a salvação. É uma vida em graça. Na verdade, no capítulo 8 de Romanos, Paulo vai apresentar a bênção da libertação da morte. A morte é consequência do pecado. Não é mais para nós. O simples resultado do pecado não é uma lei que impera em nós. Agora nós estamos numa nova relação de vida plena e abundante em Cristo. A presença do Espírito Santo em nós, que nos garante a essa vida justificativa. Nós aprendemos também que a justiça pela fé não é contrária à promessa. Quando Deus instituiu um novo povo, que é a igreja, por meio da fé em Cristo, que morreu por nós e cumpriu a justiça por nós, estaria entrando em contradição com tudo aquilo que havia dito no Antigo Testamento, principalmente que se refere a Israel nacional. Mas não. Alguns afirmam a rejeição
não é definitivo, mas Deus levanta um novo Israel, que é a igreja. Nela se cumprem as promessas, e para que elas são transferidas, a responsabilidade e continuidade dos propósitos de Deus. Então, Paulo vai apresentar aos romanos, aos crentes de Roma, essa nova relação, esse novo relacionamento, vida em graça, vida em Cristo, vida com Deus, viver em novidade de vida e liberdade. Jesus, ou seja, melhor, Deus nos chama para a liberdade em Cristo. Uma vida nova, regenerada, salva, totalmente nova e transformada pelo sacrifício de Cristo. Está aí, né, a minha explicação do capítulo de Romanos, do capítulo 5 até o capítulo 8, que fala da liberdade em Cristo Jesus.